um acidente numa sprint, uma batida, por exemplo, pode ser algo definidor de campeonato. Porque é como se você pudesse, no mesmo final de semana, ganhar 2 corridas. As sprint races na temporada de 2025 na Fórmula 1 podem ser tipo aquela menina ou aquele menino nerdzinho, nerdzinha que tem um glow up quando vai pra faculdade e fica lindo. Ninguém queria saber dele ou dela, e aí cresce, vai pra vida adulta, fica lindo e todo mundo quer pegar. Entendi, Entendeu? agora desenvolva. Não, porque a gente faz pouco caso das sprints, mas daqui até o final da temporada vão ter 3 ainda. Uma no GP de Austin, uma no GP do Brasil, uma no GP do Qatar. Tá bom? Vão acompanhando comigo. Isso significa que teremos 24 pontos em disputa só nas sprints, né? E se a gente analisar, esses 24 pontos, eles seriam o suficiente pro Lando Norris assumir a liderança do campeonato. Porque ele tá 22 pontos atrás do Oscar Piastri. E esses 24 pontos seriam importantes para que o Verstappen diminuísse basicamente em 1/3 a sua desvantagem para o Oscar Piastri. É claro que para isso acontecer, sei lá, esses caras teriam que ganhar todas as sprints e o Piastri teria que abandonar todas as 3, o que obviamente é inviável. Mas são muitos pontos em disputa. E aí a gente trouxe aí o histórico deles nas sprints esse ano, né? Na sprint da China, o Piastri fica em segundo, o Verstappen em terceiro e o Lando em oitavo. Ou seja, o Lando faz 1 ponto só na sprint da China, por causa de um erro que ele cometeu no treino classificatório da sprint. Na sprint seguinte, que é a sprint de Miami, o Lando Norris ganha, o Oscar Piastri fica em segundo e Max Verstappen nem aparece na zona de pontuação. E na terceira sprint do ano, que é a sprint de Spa, não é? Não tô enganado. Isso. Max Verstappen ganha com o Oscar Piastri em segundo, Lando Norris em terceiro, aí posições um pouco mais normais aí. Isso significa, no final das contas, que quem pontuou mais nas sprints até agora foi o Oscar Piastri. Ele fez 21 pontos, que ele ficou em segundo em todas. Ele não ganhou, ou seja, ele não ganhou nenhuma. O Lando e o Max ganharam, mas ele conseguiu manter a sua consistência, que é o que dá a liderança pro campeonato até hoje pra ele, a consistência dele em diversas provas aí. Mas o Piastri fez 21 pontos, o Lando fez 15 e o Verstappen fez 14 pontos ali, pontuações relativamente parecidas ali, né? E a sprint, no final das contas, pode fazer uma grande diferença na decisão do campeonato, porque, lembrando vocês, uma sprint vale 8 pontos, uma vitória com o seu adversário em segundo dá uma diferença de 7 pontos. Então, ganhar uma sprint com o seu adversário não pontuando é basicamente ganhar uma corrida. Sim. Ou seja, não dá pra desvalorizar as sprints. Se alguém abandonar uma prova, pode fazer uma diferença absurda até o final da temporada. De fato, você foi muito bem aí, mas eu acho que na teoria é tudo muito mais bonito do que de fato na prática. É muito mais fácil. É muito mais fácil, é porque você falou, por exemplo, são 24 pontos em disputa nas 3 sprints restantes, o que é uma verdade. Mas na prática, são tipo 3 pontos em disputa. Porque o Lando e o Oscar terminam quase sempre um atrás do outro. E com exceção do GP da China, que o Lando Norris foi um imbecil, no geral eles terminam um atrás do outro. Então o Lando corta o ponto aqui, depois o Oscar recupera um ponto ali, ele perde um outro ponto ali. A mesma coisa vale também pro Max Verstappen. Então eu acho que não são pontos que os pilotos podem desconsiderar. É algo importante e, como o Caio falou, com uma dose de sorte você pode abrir 8 pontos ou cortar 8 pontos pro seu rival e talvez o seu campeonato mude. Mas no geral eles terminam um atrás do outro, então acho que não vai ter tanta influência assim, não. Pô, por exemplo, essa última tela aí que o Caio mostrou, o Verstappen bate no GP na sprint de Miami com o Kimi Antonelli e, pô, a gente pensa como uma puta tragédia, mas no geral essa batida e os outros resultados custaram pra ele 7 pontos só em relação ao Oscar Piastri. Então, pô, ele não vai deixar de ser campeão porque o acidente da sprint dele no GP de Miami é algo do tipo. Eu acho que... Não, igual eu disse. É possível sim, viu? 7 pontos, pô. Não, então, mas tipo assim, como que eu posso verbalizar isso? Tipo assim, a gente olha como um acidente como uma puta tragédia. E no geral, naquele final de semana ele perdeu 6 pontos só, o Oscar Piastri. Sim. Entendeu? Então meu ponto é, tipo assim, eu não acho que são pontos descartáveis e desconsideráveis, mas eu acho muito improvável que a gente tenha sprint tão caótica como a gente teve no GP de Miami, por exemplo, que foi uma sprint com chuva, etc. Então, no geral, eu acho que é muito provável, tem uma tendência de que as sprints tenha só uma diferença de pontos aí nessa balança de 1 ponto entre eles normalmente, ou 2, né? Tipo assim,
Lando em primeiro, Oscar em segundo e Max em terceiro. É 1 ponto do Lando pro Oscar e 2 pontos do Lando para o Max. Mas tem uma sprint no Brasil, por exemplo. Essa tem, acho que, Essa tem um potencial de caos maior. Sim. Mas, no geral, eu ainda acho que não vai ser tão decisivo assim. Não, o mais provável é que eles tirem 2 pontos ali, um do outro nessas sprints aí. Mas eu não acho que é tão simples assim. Eu acho que um final de semana com sprint é um final de semana que aumenta a possibilidade de erros, assim. É um final de semana com menos treino livre, é um final de semana com mais ponto em jogo. Então, eu acho honestamente que um acidente numa sprint, uma batida, por exemplo, pode ser algo definidor de campeonato. Porque é como se você pudesse, no mesmo final de semana, ganhar 2 corridas. Sim, de fato é. É muito considerável isso. Muito considerável. Tipo assim, claro que não é o normal. O normal não é você tirar 7 pontos na sprint e tirar 8 pontos e 7 pontos na corrida. Óbvio que isso não é normal. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. E às vezes o que acontece na sprint também interfere diretamente no que vai acontecer na corrida. Um piloto isso sim. Ter um senso de urgência maior porque cometeu algum erro na sprint. Ter algum problema no treino classificatório da sprint, que é um treino que você tem meio que uma chance só de acertar a sua volta. Né? O Lando, por exemplo, ele perde 5 pontos pro Piastri na sprint do GP da China porque ele erra na última curva da volta de treino classificatório dele pra sprint. Uhum. E aí ele fica lá atrás e ele consegue 1 ponto só na sprint. Se ele tivesse 6 pontos a mais hoje, ele estaria basicamente empatado com o Piastri em número de pontos ali que eles conquistaram em sprint races ao longo do ano. E isso faria uma diferença tremenda pro campeonato dele. Porque, basicamente, a vantagem que o Piastri tem ia cair quase que pela metade. Então, sprint faz diferença sim. E eu acho que tem uma chance razoável de alguma das sprints desse ano definir o campeonato. Se nada de muito diferente acontecer nas corridas, e algo de muito diferente acontecer em alguma das sprints, pode ser que esse seja o momento que a gente olhe e fale, opa, aqui provavelmente o campeonato tá definido. Enfim, mas eu quero saber, o que vocês acham? Vocês têm mais algo a dizer? Eu quero passar a palavra para o povo. A Sprint Race nunca decidiu um campeonato e não será esse ano. Nunca decidiu mesmo, mas também teve desde 2021. Já. Mas ela definia grid antes, né? Aí era uma merda mesmo, não valia nem ponto. Mas enfim. Valia ponto sim também, só que era só com os 3 primeiros. Mas era 3 pontos, aí realmente 3 pontos. Mas é só o que a gente se importa, né? O que? 3 pontos? Os 3 primeiros. Eu sei, mas eu tô falando, mas era tipo 3 pontos, só era 1, 2, 3 de pontos. Sim. Aí é ridículo, não mas nada. a diferença é a mesma de hoje. Mas 8... Não, 8 beleza, mas a diferença do primeiro pro segundo e do segundo pro terceiro é a mesma do que antigamente. A diferença mas eu tô falando em relação ao resto do grid. Não, sim, ok. Em relação ao resto do grid, porque aí, pô, se você não pontua e seu rival vence, porque antigamente era assim, não pontuei na sprint, meu rival venceu a sprint, perdi 3 pontos, pô. Não, sim, de fato. 3 pontos. Foda-se, né? Qual campeonato foi decidido 3 pontos? Pouquíssimos. Vários. Devia ter alguns. Não, tudo bem. Bom, enfim, comentem as opiniões de vocês. As sprints vão ou não definir o futuro do campeonato?